Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus está passando por uma tentação e diz assim, ó, as escrituras sagradas diz, em algumas versões, Jesus respondeu, está escrito, olha o que está escrito, o ser humano não viverá só de pão, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O ser humano não viverá só de pão, moço, mas de toda palavra que procede ou que vem da boca de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Espírito Santo, fale através da minha boca em nome de Jesus, por favor. 100% das pessoas sairão daqui com entendimento novo, eu creio. Eu creio nisso. Deus é um Deus que fala. Primeira coisa, nós vamos sempre relembrar isso, até porque tem gente nova e tem gente que já tá aí, por exemplo, a Juco Reale, um beijo no seu coração, tá aí desde março. Nós estamos desde o dia 18, ela tá desde o final de março com a gente, todo dia. E a gente sempre vai ter que repetir algumas coisas, porque a palavra de Deus ela é viva. E às vezes você, por exemplo, escutou uma frase que está bíblica, que falou com você de um jeito, lá em maio. E que hoje falará de outro jeito. Por quê? Porque isso daqui não é um livro. Isso aqui, você vai sair daqui hoje, em nome de Jesus, tocado pelo Espírito Santo. Isso aqui é a boca de Deus falando conosco. E isso daqui não é filosofia. Isso que nós lemos, o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que vem da boca de Deus. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não é filosofia, não é. Porque se fosse, não seria algo que nós estaríamos aqui todo dia, algo a ser vivido, prático. Não é ideologia. Esse é o Deus vivo querendo falar com você, irmão. O que você precisa hoje? Olha, anota aí no seu devocional. Primeira coisa, vamos contextualizar aqui. Jesus estava no início do ministério dele. Jesus estava no início do projeto. Você vai falar ministério, tem nem que vai falar assim, lá vem ministério, lá vem o religioso. Isso daí são pessoas extremamente ultrapassadas, que quando eu escuto em nome de Jesus, eu só dou um abraço na pessoa e falo assim, Espírito Santo, entrega todo o amor para essa pessoa, entrega todo o amor para essa pessoa que ela tá ferida. Isso é ultrapassado, moço. O início do projeto de Jesus na terra foi lá no deserto. Então, como é que você pode colar na videira pela primeira vez, conhecer Jesus e você não passar por um deserto? Vai passar. Até o homem que dividiu a história passou. Quem somos nós para não passarmos? Nós passamos por um deserto aqui em casa, muito forte. E nós sempre vamos ter desafios, mas aquele desertão mesmo, sabe? O início da sua caminhada na fé é um desertão que passa. E é necessário que passe, sabe por quê? Porque é o momento que Deus ele começa a te mostrar o quanto que Ele está com vocês. Então anota aí, a primeira coisa é essa. Só que às vezes no deserto você só reclama, você só questiona não querendo aprender, você questiona julgando. As perguntas devem existir, mas perguntas que geram o quê? Eu quero aprender, e não perguntas que geram eu só julgo, não concordo. Entende? Perguntas defensivas. E nesse momento que Jesus nesse momento que Jesus, vamos ver se eu posso deixar aqui. E nesse momento que Jesus está no deserto, ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, Jesus era carne, Jesus era homem neste momento. E a gente sempre vai falar que o primeiro passo da fé é você estudar sobre esse homem. Quando você estuda sobre esse homem, não tem como, o amor dele vai te alcançar e vai fazer com que saia da boca sua, ei, ele vive, ele está vivo. Mas não se preocupa com isso se você primeiro não estudar, entende? Fé se aprende, fé se aprende, fé se aprende.
E Jesus, nesse momento, ele estava no deserto. E ele foi tentado por Satanás. E nós que estamos aqui somos tentados todos os dias. Hoje é o primeiro dia útil do ano de 2021 e você vai ser tentado. Você vai ser tentado. Agora, eu queria que você trouxesse para a consciência qual é a tentação que você está tendo e que ainda não resolveu, ou qual é a tentação que você está tendo e você está respondendo, você está reagindo de uma forma que você não gostaria. Qual é a tentação que você está vivendo neste momento? Né? Jesus, ele foi lançado para o deserto. Deus mandou ele para o deserto. O mesmo Espírito que habitava em Jesus neste momento é o mesmo Espírito que habita em você, desde que você fale assim, ó, eis-me aqui. Quando você cola na videira, quando você é pregada na videira, você recebe o Espírito Santo. E você tem uma oportunidade de se relacionar com ele. Jesus se relacionava com o Espírito Santo. Jesus era movido pelo Espírito Santo. Agora, o que nós aprendemos nessa geração é ser movido pelas nossas tentações, é ser movido pelas nossas necessidades, ser movido pelas nossas tentações. Qual é a tentação que você está tendo aí hoje? Agora, Bruno, o que é tentação? Então vamos para o dicionário, a gente sempre vai para o dicionário. Quando você está estudando a Bíblia, use o dicionário. A raiz da palavra tentação, o que é? Eu não sei, o Espírito Santo trouxe essa palavra para o dia de hoje. Eu creio que pessoas, todos nós precisamos escutar isso daqui no dia de hoje e aprender algo novo. Tentação é um impulso para a prática de algo não recomendável. Tentação é um impulso que todo ser humano tem para praticar algo não recomendável. Algo que você já tem consciência que vai te prejudicar, mas mesmo assim você faz. Ou algo que você não tem consciência, mas você tem essa tentação, você vai lá e faz e pronto, acabou. Às vezes você aprendeu que é pra fazer aquilo, né? Você aprendeu desde criancinha, com história de vida e tudo mais. Bruno, bota um pouquinho mais de café, por favor. Então qual é a tentação que você tá sofrendo hoje? Por exemplo, vamos dar exemplos aqui. Tentação: comida em excesso, bebida, cigarro. Ah, mas é um vício. Sim, mas é um vício que parte de um impulso, que parte de uma tentação. Todos nós somos tentados. Todo ser humano. O próprio Deus vivo fala isso. E mostra aqui em Jesus. E Jesus traz a solução. Paulo escreve lá no Novo Testamento de que nenhuma tentação veio em nenhum homem. Às vezes você está assim, eu não aguento mais. Aguenta sim, sabe por quê? Porque nenhuma tentação vem a alguém maior do que ele pode carregar. Está escrito lá em Coríntios. Qual é a tentação? E a tentação gera sofrimento na humanidade. Porque às vezes a sua tentação é, por exemplo, quando o meu último vício que Jesus tirou foi a pornografia. E ela causava efeitos colaterais, né? Eu mesmo me culpava, eu mesmo me castigava sobre todas as vezes que eu usava, sabe? No momento era bom, mas depois causava muita dor. Isso causou sofrimento dentro da minha casa. Isso causou traição. Isso causou sofrimento para minha esposa. Então eu queria que você refletisse nesse momento qual é a tentação. Qual é a tentação? Porque as nossas tentações, Deus falou comigo, Bruno, toda a tentação do ser humano faz com que as pessoas sofram. Agora, se você for para o significado bíblico do que é de fato essa ação, esse impulso que é essa tentação, é o que? Nos leva para o quê? Para o pecado. Só que todo ser humano quer o quê? Então, Bruno, me dá uma lista dos pecados. Gente, vocês estão aqui comigo ou não? Bruno, você me dá a lista dos pecados então, e eu vou executar essa lista. Não é isso. Quais são a lista das tentações que pode? Quais são as listas dos impulsos que pode e que não pode? Qual é a lista dos pecados? Então, a tentação que Jesus está falando aqui conosco é aquela tentação que vem, eu ajo de forma impulsiva e isso me aponta para um caminho de pecado.
Esse caminho de pecado, tudo que o ser humano mais quer, isso vem da religiosidade, é uma lista do que fazer e do que não fazer. Principalmente do que não fazer. Só que o evangelho de Jesus não é sobre isso daí. As tentações vão ser vencidas desde que você entenda na essência o que é colar na videira. Aí sim, você, junto com Jesus, vai conseguir vencer tentação por tentação. E não por uma lista, senão estaria resolvido o problema da humanidade. O cara da ONU poderia vir aqui e falar: pessoal da humanidade, é o seguinte, todo mundo, tá aqui a lista de todos os pecados, tá aqui a lista de todas as impulsividades do ser humano que vocês não podem fazer. Pronto. Você tá entendendo, gente? Se eu te entrego essa lista para a humanidade, os problemas todos seriam resolvidos. Mas se eu entregar a lista para a humanidade, elas iriam seguir? Não iria. O que vocês acham? O Espírito Santo, ele é o presente. Eu vou falar mais sobre isso daí que a Cris falou, sobre ele fala quando você faz algo de errado, exato. Eu já vou falar mais sobre isso daí. Mas eu queria que vocês entendessem, tivessem consciência, primeiro, quais são as suas tentações. Que você quer que seja resolvida. Que você sabe que você age de forma impulsiva e isso te causa muita dor. A solução, você vai sair com a solução daqui hoje. Não tem como, vai sair, tá? E essas tentações nos levam para o pecado. E eu queria que vocês tivessem consciência de que o ser humano, você e eu, nós queremos uma lista. E não adianta você receber uma lista. Por isso que eu nunca respondo as perguntas que vem: Bruno, eu posso ou não posso beber? Eu posso ou não posso fumar? Eu posso ou não posso? Pergunta de pode ou não pode, você não entendeu o evangelho. Primeiro você precisa entender o evangelho de Jesus. E aí depois você mesmo vai falar assim: ei, Bruno, agora eu te entendo por que você não responde as perguntas de pode ou não pode. E eu sei que tem gente aí ainda que não entendeu o evangelho, e tá tudo bem. A única coisa que eu te convido é que você lute por isso. Lute por esse entendimento. Lute por esse entendimento. Não tenha dúvida em 2021 sobre o evangelho de Jesus. Não tenha dúvida. Vai buscar tirar suas dúvidas e não ter dúvida. A gente falou isso no primeiro dia do ano, eu acho. Agora que Deus falou muito claro, né? As emoções fazem parte, o medo é uma das emoções e o medo vai existir em 2021, ainda mais para a situação que está o mundo. Agora, eu me movo, ou seja, eu não paraliso, eu me movo sem dúvida nenhuma de quem Jesus é. Evangelho é Cristo, irmão. Então, se você tem uma tentação e que você está sofrendo por ela, qual que é a proposta de solução? Entender quem Jesus é. E o parâmetro para você validar se você entendeu ou não, porque às vezes eu era assim: não, eu já sei quem Jesus é. Não, eu já sei. Puta de um orgulhoso. Eu era assim. Não, eu já sei. Não vem falar da minha fé porque eu já sei. Puta de um orgulho ali. Ei, se você está sendo tentado e está sofrendo numa tentação, você ainda não entendeu quem Jesus é. E o foco não é lutar contra a tentação, o foco é entender quem Jesus é. E às vezes não é num dia, nem um segundo, nem um mês. Você vai ter que colar na videira todo dia com essa intenção. E quando você entender, você não vai querer descolar. Quando você entender, você vai falar que nem a menina falou: e a Sueli, eu quero pregar, eu quero ser pregado na videira. Estou aqui para entender muitas questões e agora sei que fé se aprende. É isso aí. O problema, bom dia, Carolzinha, é que também a gente, ser humano, a gente quer aprender muito rápido, né? Uma das tentações nossa é a como é que chama a palavra, amor? Impulsividade, querer as coisas rápido, geração fast food, imediatismo. Uma das tentações nossa, né, coletiva, é o imediatismo, quer logo as respostas, vai, vamos andar, tem gente, inclusive a minha esposa, ela não faz mais, faz um tempo, mas só pegando o exemplo dela que não tem problema, ela é livre, mas só com a título de exemplo, para você trazer para sua vida. Às vezes você pega lá, entra no YouTube e você quer acelerar 4 vezes mais o vídeo para você assistir mais rápido o vídeo. Calma, moço!
Não, Bruno, não tem tempo. Quem disse? O problema é a gente falar que não tem tempo. Esse é o problema. Tempo tem sim, irmão. A gente que vive tão acelerado que passa o dia e fala assim, nossa, o dia passou que eu nem vi. Por quê? Não está no estado presente. Isso você tem que se confrontar, você não pode aceitar isso. Isso é padrão do mundo. Isso é padrão. Não pode aceitar esse padrão. Então uma das impulsividades é você querer é você agir por imediatismo. Você quer aprender essa fé de Jesus de forma rápida. O objetivo final, gente, o objetivo final é o relacionamento e intimidade que ele quer fechar com você. É esse. Então não é sobre eu aprender e sair fora. É sobre eu aprender e ficar. É sobre eu aprender e aceitar o pedido de casamento que Jesus quer te pedir. Moça, Jesus quer te pedir em casamento? Quer ser noiva de Jesus? Homens também aí, quer ser noiva de Jesus? Jesus como um homem e o noivo. Quer ser noiva de Jesus, Bruno? Ei, cada mulher que está aqui, você quer ser noiva de Jesus? Jesus está chamando todo mundo para um casamento. E quando ele chama para um casamento, ele chama para quê? Para que nós aprendemos um com o outro. Ele já conhece a gente, mas ele quer mostrar para a gente o quanto ele nos conhece. E a gente quer conhecer ele. E numa proposta de casamento, numa proposta de noivado, por exemplo, vou pegar um aqui como exemplo. Ó, o William já meteu o check desse daí, meu Deus do céu. Da hora. Ô palestra, avante. Por exemplo, eu vou pegar aqui como exemplo minha amiga que é a chefe Di. Eu quero casar com a Di. Não tem problema nenhum, a Di é nossa amiga, tá bom? Não vem com esses negócios aí não. Chefe Di. Eu quero casar com a Di, por exemplo. Aí eu vou chegar, Di, bom dia. Eu quero casar com você. Você aceita casar comigo? Vamos ficar noivo? Vamos ficar noivo esse ano, por exemplo. Vamos casar em 2022. Vamos. Então tá bom. O que vai acontecer na prática? O que vai acontecer na prática a partir do momento que eu pedir a mão da Di em casamento e vou ficar esse ano inteiro com ela em noivado? E vou casar com ela em dezembro de 2022. O que vai acontecer até dezembro de 2022? Até este casamento. Alguém me fala aí. O que vai acontecer na prática, gente? Na prática, o que acontece? Escreve aí pra mim, pra gente seguir aqui no versículo. Amor, você não botou um cafezinho, né? Bru? Ah, a Bru saiu. Bruninha saiu. Acho que ela foi caminhar. Compromisso, relacionamento, o que mais? Eu acabei, gente, quem tá chegando aí, eu acabei de pedir a Di em casamento. Preparativos para o casamento, relacionamento, compromisso. O que mais que acontece na prática? Compromisso, a querida falou aqui. Planejamento. Te avisou por aqui. Eu não vi. Que mais? Vamos, gente, que mais? Você precisa sair daqui diferente, senão não faz sentido vocês ficarem aqui. Isso aqui não é oba-oba, não. Nós se divertimos aqui. Mas isso aqui é mudança da sua vida. Você tem que sair diferente no devocional. Você tem que agir com um comportamento diferente no seu dia. Precisa ter uma ação. Todo devocional é assim. No final eu escrevo uma ação diferente que eu vou me comprometer a ter durante o dia. E eu entrego isso na mão de Deus e peço ajuda a Deus para que eu possa fazer. Todo devocional é assim, viu? Todo devocional é assim. A gente precisa ir para ação. Fé é ação. Fé não paralisa. Fé faz você se mover. Fé faz você gerar resultado. É bíblico isso. Senão ela é morta. Então qual é a ação que você vai ter diferente? Se você já veio, já escreve aí. Mas até o final você tem que ter uma ação diferente. Intimidade, conversar juntos. Não, eu tô falando com a Di. Eu e a Di vamos casar. Eu e a Di que entrou aí vamos casar. Intimidade, definir propósito junto, aliança, conhecer a pessoa. Aí gente, agora é Jesus. Jesus com a gente é assim, ó. Agora vamos fazer um deparo aqui para Jesus. Jesus está chamando todo mundo, essas 45 pessoas que estão aqui agora, Jesus está chamando para um casamento. Ele está te convidando para ser noivo dele. Ó, para ser noiva dele. Compromisso. Eu vou precisar ter o quê? Compromisso com ele. Eu vou precisar ter o quê? Relacionamento com ele. Eu vou precisar ter planejamento. Eu vou precisar ter intimidade, vai gerar intimidade. Eu vou precisar o quê? Conhecer. Eu vou precisar o quê? Aliança. Eu vou precisar conversar.
Definir propósito junto, muito bom, Aguilar. Então, quando ele faz essa proposta, eu preciso aprender com ele ao longo do caminho. Como é que eu vou acreditar no Cristo se eu não conheço ele? Como é que eu vou acreditar? Por isso que não adianta ninguém chegar e falar assim, não, olha, você tem que conhecer Jesus, responde logo, senão você vai pro inferno, e começa a dar tiro. Não tem isso. Isso é o homem que faz, para com isso. Jesus está te chamando e todos que entraram aqui foram chamados pelo Pai no mundo espiritual. E ser chamado pelo Pai no mundo espiritual é, ei, vem me conhecer, Jesus. Sem nenhuma barreira religiosa, sem nenhum relacionamento, sem nenhuma crença que te limita, sem nenhum intermediário, é só nós. Casamento, se eu peço a Jean em casamento aqui, é só eu e ela, mais ninguém, é só eu e ela. Confiança, renúncias. Quando eu peço a Bruna em casamento, por exemplo, eu pedi a Bruna em casamento, nós casamos, e o que eu fiz? Eu não tive compromisso com ela, eu não tenho como não deixar de dizer, muitos sabem aqui o nosso testemunho, mas eu traí muito a minha esposa, infelizmente. Isso gerou muita dor na minha casa, muito efeito colateral, eu não tive compromisso com ela. Então como é que eu teria um casamento de sucesso? Jamais. Mas graças a Deus, graças às misericórdias e graças a gente ter ido conhecer esse Jesus sem nenhuma religião. Bruno, você tem religião? Não tenho. Sou apaixonado por Jesus. Esse cara que falei, eu quero casar com vocês aqui em 2021. Eu quero ser noivo. Eu quero ser noivo de vocês. E esse Jesus, então vocês pegaram aí? Se eu fosse vocês, eu anotaria na prática. Anotaria tudo que vocês escreveram aí. E no final, você e Jesus só, e você escreveria na prática o que você vai fazer de diferente para honrar esse compromisso. E se você ainda não acredita nesse pedido de casamento, tudo bem. Você precisa o quê? Conhecer Jesus. Fé se aprende. Fé se aprende. Quanto mais você conhecer ele, mais você vai entender assim, faz sentido eu me casar com ele. Você foi chamado para um noivado. No noivado você vai conhecer ele. Quanto mais você conhece, mais você tá doido logo para chegar esse casamento. Eu vou falar quando será esse casamento, tá bom? Eu vou falar no final aqui quando será esse casamento. Esse mesmo Jesus que está te chamando para o casamento, agora vamos destrinchar nesse estudo, vamos destrinchar o que ele disse. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus ele está falando aqui de vida. Jesus está falando aqui de vida. De vida. Jesus está falando assim, ó. Primeiro, ele está contextualizando vocês, ele está com fome no deserto. 40 dias no deserto, depois de 40 dias ele sentiu fome e ele foi tentado, e nós somos tentados todos os dias. Ele foi tentado por Satanás e Satanás tentando ele, você não é Deus vivo, então transforma essas pedras em pão e come aí e tal. E aí ele falou assim, o ser humano não viverá só de pão. Jesus está ensinando a gente por exemplo. Jesus está ensinando por exemplo. Essa é a liderança de Jesus. Por exemplo, não é uma liderança autoritária, não é uma liderança, vocês têm que fazer e ele não faz, isso é hipocrisia. Isso aí religiosos costumam fazer isso, né? Quando eles estão sozinhos, você nem imagina, eu era assim, esse cara. Por isso que eu falo, eu era, 2016 a 2018. Visto como o cara, mas eu era um podridão por dentro quando eu tava sozinho. Merda atrás de merda, merda atrás de merda. E se você se encontra nesse momento assim, fica tranquilo. Você foi chamado aqui para ele te limpar de todas essas merdas. Desde que você abra espaço para que ele faça isso. O ser humano não viverá só de pão, mas de tu. Para de ler isso, Bruno. Pois é. A gente acha que a vida tem a ver com pão. O que é isso? Necessidade. Então anota aí. Nós aprendemos nesta vida. Eu anotei no meu devocional aqui. Anota no seu aí. Eu aprendi nessa vida de que eu me movo por necessidade. Eu me movo. Eu estou feliz se todas as minhas necessidades estão checked, cumpridas. É ou não é? Então, se a necessidade que Jesus tinha aqui era do pão mesmo, comida, porque ele estava com fome, 40 dias sem comer, ok?
Qual é a sua necessidade hoje? Às vezes sua necessidade hoje é de dinheiro. No meio dessa crise, nós temos necessidades financeiras. Eu já tive uma vida muito estável quando eu trabalhava no mundo corporativo. Muito estável. Hoje eu tenho uma vida que não é estável financeiramente quanto era. Mas Deus sempre fala, Bruno, nem só de pão viverá o homem. Lá você não tinha aquilo que você tem hoje aqui. E é verdade, mas pode trabalhar lá, do jeito que eu trabalhava e tendo aquilo que Deus... Claro que pode, mas eu não tinha. Eu precisei sair para aprender. Então é o seguinte. Nós aprendemos que... a minha necessidade é crescer, estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, construir família, ter um filho, 2, ou às vezes não ter, talvez dependendo da sua escolha. E pronto. Viajar 1 vez, 2 vezes por ano, ajudar pessoas com cesta básica e pronto. Minhas necessidades estão cumpridas. Qual é as suas necessidades hoje? Quais são as suas necessidades? Jesus está falando, não é só sobre essas suas necessidades que vai fazer com que você viva. Não é sobre essas necessidades que vai fazer com que você conclua que eu vivo. Vamos ser mais práticos. Quantas pessoas, inclusive que eu conheço e que eu converso, que tem dinheiro, que é milionário, que é executivo, que tem filho, que tem esposa, e está destruído emocionalmente. E está destruído, e está falando assim, eu não tenho paz. Eu não tenho essa paz que excede qualquer entendimento. Ixi! Nós, graças a Deus, a gente conversa com pessoas todos os dias. O ser humano na pandemia, gente, está percebendo ao longo do que está acontecendo de que existe algo maior que nós precisamos buscar. Porque essa pandemia vem mostrando pra gente a cada dia de que nós não temos o controle de tudo. Senão o homem já tinha resolvido isso lá em abril do ano passado. Ficaria só maio então, sofrendo. Não, até agora vai vir a vacina, vai chegar a hora. Mas precisa pegar o principal entendimento, nem só de pão viverá o homem. Tá bom, Bruno. Então não é só sobre as... Vocês estão entendendo, gente, o que eu tô falando aqui? Tá fazendo sentido? Não adianta ser estável e não ter paz, isso. Eu acreditava de que dinheiro, ganhava 15 pau por mês. Eu acreditava de que tendo minha conta financeira ok, isso era necessidade garantida e como resultado felicidade, que todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Claro que nós vamos ter, eu vou falar aqui pra vocês, mas Jesus quer sim que você tenha dinheiro na conta, não é sofrência. Tem gente que aprendeu de que viver com Jesus é não ter dinheiro na conta. Isso daí aonde que isso está escrito na Bíblia? Isso nunca esteve escrito, isso aí você escutou talvez de alguém. E aí tá o problema, mas essa é a geração que foi levantada para vir e ler o que está escrito. E ler não no meu entendimento, não na minha interpretação. É ler e buscar na oração o entendimento espiritual. Deixar Deus falar. E você vai saber que não veio de você o entendimento. Quando você testar isso na sua vida, você vai saber, não veio de mim. Quando eu li a primeira vez, eu não entendi isso. E isso que veio agora não veio de mim. Veio daquele que me criou. Veio daquele que quer falar comigo. Então Jesus ele fala, não é só sobre essas necessidades que vocês, homens, seres humanos, buscam aí. Qual é então? Qual é? O que faz com que o ser humano viva então? Jesus disse. Se você perguntar, então o que é viver? O que é viver em plenitude? O que é viver em paz? Tá aqui, ó. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Viver em paz, viver, é escutar o que sai da boca de Deus. Escutar a Deus. Deus fala, irmão, o tempo todo, desde o princípio. Desde antes do princípio ele fala. Ele criou todas as coisas, o universo, falando. Você acredita nisso ou não? Não, Bruno, eu não acredito. Ótimo, quer acreditar? Quero. Então vamos continuar junto, colado na videira. Ele vai te responder, não sou eu. Isso aqui não tem nada a ver comigo.
O dia que tiver, já caiu. Nós estamos aqui há quase 300 dias, todo dia de manhã, desde o dia 18 de abril. Por quê? Porque Deus quer falar. Deus quer falar. Sem guru, sem mestres aqui na terra, sem intermediário, sem Bruno, sem Bruna, sem Instagram. Você e ele. Você e ele. Ele quem, Bruno? Jesus, moço. Ó. Então, o primeiro entendimento que o Espírito Santo colocou no meu coração, partindo do princípio de que vida é escutar a palavra de Deus e viver essa palavra de Deus, Jesus ele está dando um entendimento de que o entendimento e a proposta de fé de que é sobre vida eterna. Quando a gente estuda a história de Jesus, e muitos aqui já estão estudando há um tempo, tem alguns ainda que não, tem uns que sim, não importa, todo mundo tá igual aqui, todo mundo é lado a lado aqui, ninguém é melhor que ninguém, todo mundo é lado a lado aqui. Mas o entendimento que você precisa ter nesta fé, neste evangelho que Jesus entrega para nós, é de que existe a eternidade e que você pode, a partir de agora, como diz a oração do Pai Nosso, viver na terra como no céu. E o céu é a eternidade. E nós, a partir de agora, já estamos vivendo essa eternidade, desde que você queira. Então, o primeiro entendimento que você precisa ter em 2021, gente, pelo amor de Deus, às vezes sua prioridade está sendo outra. Quantas vezes eu não fiz isso e eu percebo pessoas fazerem? E aí eu vou dizer aqui. Você fica tentando saber qual é o seu propósito de vida. Você fica tentando saber o que é que você veio fazer na Terra. E tudo bem essas suas perguntas, todo mundo tem essas perguntas. Mas você está tentando entender primeiro o micro para depois vir para o macro. E Deus está querendo que você entenda primeiro que está saindo da boca do Criador. Da boca do Criador está saindo isso. O primeiro entendimento é o entendimento macro, é o entendimento de vida eterna. Nova Jerusalém, Apocalipse 21, está escrito, nós estaremos lá, desde que eu pegue o passaporte e vivo o passaporte já desde agora. Que passaporte que é esse, moça videira? Então anota aí, o primeiro entendimento e a fé é sobre a vida eterna. Você acredita na vida eterna, sim ou não? Não precisa dizer aqui pra mim, não. Sim, Bruno, eu creio demais nisso. Ótimo. Não, Bruno, eu ainda tenho dúvida. Ótimo. Continue estudando quem Jesus é. E Ele vai te revelar a vida eterna. Porque esse é o entendimento macro que Ele quer da gente. O que adianta? Ele mesmo conta na parábola do... Eu não lembro qual é o nome da parábola, mas ele conta do cara que estocava todos os seus bens, estocava, achando que ele estava estocando a sua... E acalmando e alimentando a sua alma. Através de dinheiro, de comida, de patrimônios, de bens. Ele aprendeu que ao fazer tudo isso, ao ter tudo isso, ao estocar tudo, isso faria com que ele alimentasse a alma dele. E Jesus fala, não, isso não vai alimentar a sua alma. Isso é uma necessidade básica, momentânea, que vai passar. Então esse é o entendimento, gente. Por favor, coloque todo... Aí é um convite do Bruno Carne, desse jumento desgramado aqui, que hoje é manso, mas que já foi muito desgovernado. Por favor, quando eu entendi sobre a vida eterna, cara, muita coisa mudou na minha vida. E não adianta a gente responder aqui de forma política. Ah, não, eu creio. Mano, você tem que crer de uma forma materializada dentro de você. Materializada. De verdade, irmão. O que me faz sair da cama hoje não é minha esposa, não sou eu, não é os devocionais, não são vocês. O que me faz sair da cama hoje como prioridade, princípio, como propósito macro de vida é acreditar e viver a vida eterna. Sendo que não deixo ninguém me julgar sobre isso. Porque pode ser que tem pessoas que vai vir, não, você não está vivendo a vida eterna, não me importa o que a pessoa pensa, e eu estou falando isso para você praticar aí. E não importa nem o que eu penso, o que me importa é o que Jesus fala, o que sai da boca de Deus. E o meu foco é colocar a intenção nisso todos os dias. Faço isso desde 2018. Desde 2018. Todos os dias, para viver isso. Faz sentido, gente? Para caminhar para o fim aqui. E quando a gente fala, pô, beleza, eu entendi sobre a vida eterna, agora eu tenho fé sobre ela. Fé sobre a vida eterna
não é uma fé de acreditar. A fé na vida eterna é você pensar como a vida eterna. É você falar como aquele que já está vivendo a vida eterna. Desculpa, gente. Se comportar, pensar e falar como na vida eterna, como você está vivendo a vida eterna. Por exemplo, você está passando por um sofrimento hoje, beleza, vai passar. Você não vai morrer nesse sofrimento. Esse seria na prática um exemplo de que vocês têm fé na vida eterna. Fé não é político, fé não é eu tenho fé. Fé é eu penso, eu me comporto, eu falo, acreditando na vida eterna. Eu me movo. O Rodrigo veio aqui, sentou na cadeirinha. Ô Jesusinho, movam-se. Movam-se na vida eterna. Essa é a proposta. Quer ou não? Quando o Steve Jobs criou esse celular, criou a ideia, né? Quando ele teve a visão da Apple, ele já, antes de materializar as coisas, ele já se movia sobre isso, acreditando, pensando, falando com as pessoas. Isso é o entendimento da vida eterna e a fé da vida eterna. E outra coisa que o Espírito Santo me ensinou nessa passagem, que Jesus fala que não é só o ser humano, quando ele fala o ser humano não viverá só de pão, ou seja, o ser humano precisa de pão, mas não é só sobre isso, não é só sobre isso. Quando Jesus ele fala isso e fala que ele viverá da boca de toda palavra que sai ou que vem da boca de Deus, além da vida eterna, ele está falando o seguinte: a sua identidade como ser humano, a sua essência vem da minha boca e não mais da sua e nem na de ninguém. A sua essência, a sua identidade não vem das decisões políticas. Não pode vir, a não ser que você queira. Não pode vir de acordo com o rumo que a humanidade está indo em relação à crise global que nós estamos vivendo. Não pode ir em cima do que a ONU está falando, que viveremos a maior crise humanitária desde a guerra, agora em 2021. Não pode, a sua identidade não pode estar firmada nisso. O que é identidade? Identidade na prática, gente, sabe assim, ó, você tem um RG, não tem? Essa é a sua identidade, beleza. Mas identidade na prática é é o resultado de como você se relaciona com o mundo. Por exemplo, se você se relaciona 100% dependente do seu marido, a sua identidade é: sou dependente emocional do meu marido. Se você só é feliz se seu marido te elogia, se você só é feliz se seu marido parar de fazer alguma coisa, se você é só feliz se seu marido se tornar qualquer coisa que esteja aí dentro do seu coraçãozinho, a sua identidade é: eu sou dependente emocional do meu marido. E você não pode aceitar essa identidade mais na sua vida. Você não merece isso. Você não precisa disso. Tá entendendo, gente? Eu sou fruto de um abuso, de pais separados, de viciado em sexo, ninguém sabe, mas agora a galera sabe. Eu sou isso daí. Não, Bruno, você não é isso daí. Você é tudo aquilo que sai da boca do Criador, tudo aquilo que sai da boca do Pai Nosso, tudo aquilo que sai da boca de Jesus. E como que eu vou ser essas coisas se eu não estudo? Como que eu vou ser? Eu vou escutar da boca de alguém? Não! Você foi levantado, moça, pra vir pra cá. É aqui. Agora o desafio é você. Deus está te dizendo que você é a imagem e semelhança dele. Deus está te dizendo isso. Aí você vai falar assim: não, mas eu sou falho. Como é que você é imagem e semelhança de Deus? Quando você decidir colar na videira. A videira diz: eu me aperfeiçoo em todas as suas fraquezas. Eu estarei com vocês aonde vocês estiverem. Jesus está falando: não tenham medo. E por que a gente não acredita nisso? Por escolha. Eu não quero acreditar. Agora, se você decidir viver em cima da palavra de Deus, a sua essência será resgatada, que é um presente de Deus. E o mais louco é que esse entendimento, esse viver, esse estilo de vida que vai se tornar mesmo no seu dia a dia, na sua família, você não faz sozinho. O Espírito Santo, que é o presente que Jesus deixou, vai fazer. Ele vai fazer junto com você. Lembra do casamento? Que Jesus está pedindo você em noivado em 2021 e me pedindo aqui e pedindo a Bruna? Então, o noivado é 2, vivendo junto, até o casamento. E o casamento é a volta de Cristo Jesus.
Ele disse isso e eu creio nisso, irmão. Eu tenho fé nisso. Não de acreditar apenas, mas de pensar, falar e me comportar. De me mover em cima deste casamento. Tomar decisões, falar não, falar sim. Movido sobre esse direcionamento. O seu sim, o seu não está movido em quê no seu dia a dia? Sobre as suas necessidades? Sobre as necessidades da sua família? Sobre as necessidades de alguém? Primeiro, é sobre a necessidade dele, é sobre ele. E aí quando você entende isso, aí sim, na prática, o que a gente faz aqui? Amar o próximo como ele nos amou, como ele nos ama. Nem é mais sobre o que eu não amo, por exemplo, eu não amo a Ju Correale, eu não tô aprendendo a amar a Ju Correale como eu me amo. Eu aprendo a amar o Daniel Nakamura e a Ju Correale como Jesus me ama. E como Jesus me ama? Eu preciso conhecer, eu preciso sentir esse amor. Então é um fluxo, eu primeiro preciso receber. Por isso que a cruz é assim. Por isso que a cruz é assim. Primeiro eu recebo, eu entendo quem Jesus é. Primeiro eu recebo esse acesso do Pai. Primeiro eu falo, agora eu sei quem é esse Pai. Agora eu sei quem é a minha essência. Isso tudo é um caminhar. Para com esse negócio de imediatismo, de querer em 10 segundos me dar um Big Mac, uma Coca-Cola e uma batata grande. Tchau! Não é assim. Tenho esse entendimento. Vivo isso. Recebo isso na minha alma quieta. Isso é visceral. Beleza, a partir deste momento eu vou conseguir amar alguém como ele me amou. Ou seja, o meu eu esquece. É só uma passagem aqui, ó. Só canal. Por isso que ele fala que nós somos ramos, moço. Enquanto você não é ramo, você está recebendo fruto de algum ramo. Eu estou sendo canal de Deus aqui em nome de Jesus. Mas você também é. Isso é graça, não é mérito. Você que trabalha no mundo corporativo, não é meritocracia quando você cola na videira, é sobre a graça, é sobre Deus querer fazer. E aonde ele mais curte fazer é nos improváveis, é em situações improváveis, pessoas que ninguém acredita, pessoas que nem ela mesma se acredita. É nesses lugares que Jesus quer fazer. Ele fazia isso quando ele estava vivo aqui na terra, físico, material. Prostituta, viciados, cobradores de impostos, ladrões. Jesus fazia isso. Você não escolheria a equipe eu e você, a gente não escolheria a equipe que Jesus escolheu os 12. Era 12 destrambelhados, irmão. A gente não escolheria se a gente fosse Jesus. Jesus quer, nesta sala de devocional, nesta live, pegar todas as pessoas que se sentem incapazes de fazer alguma coisa, pegar o coração e falar assim: então, você se sente incapaz? Agora você vai escutar da minha boca quem eu sou, quem é você, e eu vou me capacitar dentro de você. E aí você vai saber de que não é você, é Ele. E aí sim, você não quer sair mais desse casamento. Sabe a renúncia que falaram aí? Sabe o compromisso que falaram aí? É assim. Desta forma. Então, eu te faço uma pergunta, irmão. Pra gente terminar. Você entendendo a vida eterna, você entendendo que a sua essência, a sua identidade, a forma que você se relaciona com o mundo é baseado no que Jesus disse ao seu respeito. Quando você entende e vive isso, eu vou te fazer uma última pergunta para as Correale aí, para as famílias. Deus só precisa levantar um para levantar toda a família. Vocês vêm acompanhando na prática o que está acontecendo na minha família, aí ó, na Correale, na vida de vários daí, Assis. Não tem problema nenhum, o Carlão hoje é livre. Um dia Assis mandou mensagem: Bruno, eu não sei como, mas meu marido ele não quer nem saber, ele tem raiva desse trem aí, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei pra Ju, em nome de Jesus, Ju, Cis, permaneça na videira e você vai ver. O que acontece? O Carlão foi levantado, o Carlão tá colado, pregado no Super Bonder na videira. Pronto. Não se preocupa com... não julga o que os outros estão ou não estão fazendo. Se preocupa com você e deixa Deus te usar. Deixa Deus fluir na sua família, no seu trabalho. É bom demais isso, irmão. Agora eu vou te fazer a última pergunta, pra gente fechar aqui agora. Ó, o Carlão tá aí. Carlão, eu peguei seu exemplo, tá? Nem alinhei com você, peço perdão, tá?
mas eu tenha printado a mensagem, porque eu printo todas as mensagens que eu recebo de depoimento, de testemunho. Eu e a Bruna, a gente printa e coloca num grupo entre eu e ela, pra gente nunca esquecer o que Deus está fazendo através desse canal, para que nunca seja esquecido de que Deus vive, de que Ele existe, de que a videira quer fazer através de nós. Nós não podemos esquecer isso. E se eu ligar o piloto automático da minha vida, se eu desgarrar da videira, eu, Bruno Loureiro Gomes, eu vou esquecer. Quantas pessoas não chegaram até nós? Bruno, eu esqueci, eu era uma pessoa comprometida nesse casamento, mas faz 8 anos que eu saí fora. Ei, então volta! O pai tá on, ainda há tempo. O julgamento não tá sendo feito, mano. Ele já fez o juízo aqui na terra e vai ter um julgamento final, mas você não vai querer fazer parte desse julgamento final. Você não quer já casar com Jesus? Você não quer o acesso para casar com Jesus? Pronto, então viva o noivado. Gente, é tão simples, velho. A gente que complica ser humano. O que é viver com Jesus na prática? Então você vai chegar a essa conclusão hoje aqui comigo. O que é viver com Jesus na prática? Viver com Jesus na prática. Viver com a videira na prática. É viver como noivo. Viver o noivado. Viver o noivado. Se você já passou por um noivado e está casado, relembra como era o noivado. E você sabe o que é viver o noivado. E quem não casou também sabe o que é viver o noivado. Vocês escreveram aqui. Todo mundo sabe. É só praticar isso. Agora, se você praticar isso na força do seu braço, também não vai acontecer. Você precisa ser dependente de Deus. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, o que o povo quer nesse devocional? O que você quer que eu fale no devocional? O que eu preciso no dia de hoje? O que você quer que eu faça no dia de hoje? Como que eu me alinho mais no seu plano? Precisa ter essa conversa. O noivado tem conversa. O noivado não é pediu, aceitou e daqui 3 anos a gente fala. Não. E nesse noivado você precisa crer. Crer se movendo, falando, pensando, se comportando como? De que isso daqui é a palavra de Deus. Isso daqui não é religião. Você pode ter a religião que você quiser. Se Cristo estiver lá dentro, de uma forma pura, de uma forma que alinhado com o que está aqui, tudo bem. Agora, existem muitos lugares que não tá. E aí você faz o que você quiser. Onde entrou cura na minha casa, eu não posso falar nada diferente do que a gente vive aqui. Vocês estão na minha casa, isso aqui é vida real. Isso aqui não tem buroca nenhuma. Isso aqui não tem nenhuma formalidade, nem quero formalidade. Quem é mais próximo de mim sabe disso. Eu vou, creio eu, a não ser que Deus me transforme, creio eu que eu vou morrer dizendo isso daí. Não quero. É simples, é feijão com arroz, é fubazinho, irmão. É bolo de fubá com cafezinho, é muito simples. Quem complica é eu, quem complica é vocês, quem complica é o ser humano. Lembra de Naamã? Naamã achava que tinha que entregar um monte de coisa. Naamã achava que tinha que ser complicado a cura dele. E ele foi curado mergulhando 7 vezes no Rio Jordão. E teve que escutar da boca do funcionário dele, Naamã, se fosse difícil, você como general da Síria, se fosse difícil, você faria o que o que Deus está dizendo na boca daquele homem. Agora, porque é fácil, você não faz? E aí ele fez. Então, Jesus está te dizendo, ei, eu já perdoei os seus pecados. Eu tiro toda a culpa, toda a carga do passado seu, do presente. Eu te perdoei. Mova-se. No meu caso, mova-se junto comigo em noivado, intimidade, relacionamento. Não pare nos medos. Jesus, ele fala muito isso, cara. Jesus, antes de resolver o BO do paralítico, ele tá falando para todo mundo, não só para o paralítico, ei, os seus pecados estão perdoados. Agora você acha que você tem que fazer teologia, você acha que você tem que parar de fumar, você acha que você tem que parar de beber, você acha que você tem que separar, você acha que você tem que casar, você acha que tem que fazer um monte de coisa para receber a graça de Deus, e não é de graça. Agora, a partir do momento que você recebe, qual que é a parada? Você precisa decidir. E aí é o lado bom de ser jumento. Eu me considero jumento e a Bruna agora também se considera como uma jumenta. Aí vê vocês. O lado bom do jumento, tudo tem um lado bom na vida, não é? O jumento tem qualidade também. Eu sei que ninguém quer montar no jumento, todo mundo quer montar no cavalo, mas Jesus entrou em Jerusalém com o jumento.
E ele mandou buscar o jumento preso. E ele me mandou buscar preso. Ele chamou, mano. Ó. Bruno, eu estou à porta e bato. Se você me ouvir o meu batido, se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar, eu vou jantar com você, eu vou te pedir em casamento, nós vamos viver um noivado até o casamento. Foi assim. Eu era preso a um monte de coisa. Preso de necessidade de aprovação. Preso de eu preciso ter dinheiro para ser feliz. Eu preciso de um monte de coisa. Eu preciso ser aceito pela minha família. Eu preciso ser triatleta. Eu preciso ser um monte de coisa para poder ser um homem de sucesso. E é assim que nós aprendemos na humanidade. E Jesus vem falar, não, você pode ser tudo isso daí, mas não é isso que move você. Não é isso que pode mover você, porque isso é passageiro. Isso vai passar. As coisas ruins passam e as coisas boas passam. Pegou ou não? Você pegou ou não? Você acredita que isso daqui é a boca de Deus? Sim ou não? Se sim, ótimo. Se não, tudo bem também. Mas coloque intenção e peça para Jesus. Eu não quero mais ouvir da boca daquele jumento. Eu quero ouvir da sua boca. Eu quero ter a minha experiência de fé agora. Como foi com os amigos da mulher samaritana. Mulher samaritana não é mais sobre o que você diz pra gente quem Jesus é. Agora nós sabemos quem Jesus é. E Ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha história. Os meus filhos serão beneficiados. Então use a qualidade do jumento, que é o quê? Eu coloco todo o meu foco nisso. Eu coloco toda a minha prioridade, a minha agenda, ela é priorizada para isso. A primeira coisa é essa, a priorização. A primeira é essa. Eu preciso entender de que eu só consigo viver se eu escutar a palavra de Deus. E viver a palavra de Deus. E não mais eu vivo baseado nas necessidades básicas do ser humano. Check it. Amém? Então essa pergunta é uma pergunta de reflexão e uma pergunta de confronto que precisa ter aí. Uma pergunta de confronto. Crê ou não crê que é a palavra de Deus? Tem gente que eu já passei por isso, mas tem gente que chega até mim e fala, então, eu creio em algumas coisas, em outras não. Você não vai viver a plenitude que Deus quer. E isso é uma escolha sua. É um princípio de Deus que nunca vai mudar. Seu livre-arbítrio. Eu acredito em algumas coisas, outras não. Umas eu quero acreditar, outras eu não quero acreditar. Tudo bem. Mas se eu fosse você, eu colocaria toda a sua intenção. Funciona, gente. Testa, é como um software. Eu vim da área de TI, não tem como não falar disso. Testa isso, viva a experiência, navega no software. Não fica só no trailer, como diz minha esposa. Não fica só no trailer, viva o filme, assista o filme completo. Entenda tudo. Busque esse entendimento. Aleluia. Que Deus abençoe a sua casa. Essa música fala uma coisa. Teu é o reino. E a glória pra sempre. Oh Jesus, abençoe Jesus. Oh Jesus. Teu é o reino e nós queremos viver o reino agora. Dia 4 de janeiro de 2021. Para sempre. Eternidade. Gente, sabe por que esse casamento vai ser top? Quando Jesus voltar e Ele nos levar para Nova Jerusalém? Porque lá você volta, ser humano, volta a ser 100% consciente. Não tem mais inconsciente. Não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto. Está escrito, irmão, Apocalipse 21. Deus vai habitar conosco e nós vamos habitar com Ele. Nós saberemos tudo. Nós voltaremos à nossa essência 100%, irmão. Coloca sua intenção nisso, cara. Só Ele pode fazer isso por nós. Mas ninguém, nem você. E Jesus, Ele fala, não se preocupe com o que
com as perguntas de o que nós vamos comer em 2021, o que nós vamos beber em 2021, o que nós vamos vestir em 2021. Para de falar de perguntar essas coisas. Por quê? Porque o Pai sabe que vocês procuram essas coisas. O Pai sabe que vocês precisam dessas coisas. Mas busquem em primeiro lugar, priorize o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Todas as necessidades básicas, todas as necessidades emocionais, todas as necessidades espirituais, todas as necessidades de propósito de vida serão atendidos, desde que você busque com compromisso, com aliança, o reino de Deus. Entender o reino, viver o reino, perguntar para o reino. E a sua justiça, que é completamente diferente da nossa. É só a gente olhar para a cruz. Um Deus que escolhe se esvaziar, que escolhe ser humilhado, chacota. Os caras falavam para ele: você não é Deus, você não é o rei dos judeus. O que é que tá fazendo você aí na cruz? Sai da cruz aí agora. Sai da cruz aí agora. Os caras falavam para ele: sai da cruz aí agora. E aí Jesus, eu creio que Jesus, naquela sofrência que ele estava na cruz, e aqui eu fechei, ele só estava assim, ó, vocês ainda não sabem, mas ele falou na verdade: Pai, eles não sabem o que eles fazem, perdoa os pecados. Eles não sabem que daqui 3 dias eu vou ressuscitar. E quando isso acontecer, daqui 3 dias... Se Judas esperasse 3 dias, ele iria ser perdoado, ele não iria se matar. Quando passa esses 3 dias e Jesus se ressuscita, o nome dele é glorificado, gente. O nome de Jesus aqui na terra passa a ter poder. Então, se você escutar um dia aí, o nome de Jesus tem poder, não acha que é religiosidade, isso é o que ele faz. Ele é maior do que qualquer depressão, do que qualquer ansiedade, do que qualquer preocupação, do que qualquer tentação. O difícil é você acreditar nisso e viver isso. E o meu convite para vocês nesse primeiro dia útil, cara, na moral, coloca como um jumento. Coloca foco nisso. Não aceito nenhuma tentação mais na minha vida. Eu não aceito, elas vão vir. E vai vir hoje, hein? E vai vir hoje, pra mim e pra vocês. Mas você não vai aceitar. Imagina se você aceitando o inferno rindo da sua cara, irmão. Os caras estão rindo da sua cara e você não tá nem vendo. Em cada tentação. Isso me ajudou muito a sair das minhas tentações, a lidar melhor com as minhas tentações. Enquanto o inferno tá rindo e você tá sentado no problema, Jesus, o Pai, tá assim, ó, de braços abertos: vem, filha, olha pra mim, vem, não deixa o inferno sorrir mais de você, vem. Aí você vai falar assim: mas Bruno, então por que Deus não pega todo mundo? Ele, por ser Deus, por que ele não pega todo mundo e traz pra perto? Por que ele não acaba com essa sofrência? Porque se ele acabar como ele acabou um dia, nós não entenderemos. O nosso coração precisa ser transformado por um pedágio que nós pagamos lá em Adão. Não é abrindo o mar que o ser humano é transformado. Não é caindo maná do céu. Não é abrindo o Jordão. Não é caindo as muralhas de Jericó. Ou seja, não são sinais físicos, não é resolvendo a pandemia que vai fazer com que você e eu se transforme. É você acreditar que o Pai está de braços abertos, falando assim: vem você aqui, vem você, filho. Vem você, filho, eu já estou com tudo pronto, vem. E na hora que você chegar, que você der esse passo, o passo é nosso, irmão, porque esse passo vai fazer com que você nunca esqueça: eu dei o passo. E ele transformou a minha vida. Isso enraiza no seu coração. Isso enraiza no seu coração. Você precisa em 2021 ver Deus fazendo na sua vida. Você precisa ver as mãos de Deus na sua casa. O que é que está caído aí? Não importa. Casamento está caído? Vai ser restaurado. Você crê ou não crê? Busque.
Busque isso. Quebra o pau, irmão. Quebra o pau. Com Deus, que nem Jacó fez. Não é contra, é com. Tipo assim, um exemplo que eu fiz aqui em casa e você pode fazer aí se seu marido saiu de casa. Seu marido saiu de casa, que se dane que ele saiu de casa. Qual o problema? Que se dane que ele saiu de casa. Você ama ele? Amo. Então pronto. Fecha a porta da sua casa e ore a Deus, busque Jesus. Eu quero a minha família de volta. Eu fiz isso e funcionou, irmão. E o dia que eu falei isso para um pastor, o pastor chegou e falou assim: calma, garoto, não é sempre do jeito que você quer. Eu falei: mas eu quero. E é verdade. A porta fechada é Jesus também. Mas eu, como filho, eu posso pedir. Mas se você pedir com toda a sua intenção, lutar pelo seu casamento, e mesmo assim Deus não fazer, você vai falar assim: eu já entendi que não é sobre o meu casamento que vai dizer quem eu sou. Deus vai me dar outro homem, Deus vai me dar um homem melhor pra mim, e Ele vai tratar ele lá, e eu não quero mais saber. Você entende? Nós não somos filhos mimados querendo sempre do nosso jeito. Comece a orar para aprender a confiar em Deus. Pai, o meu pedido é o meu casamento de volta. A Bruna e eu, nós estamos separando, mas o meu pedido é que o meu casamento seja restaurado. Seja feita a tua vontade. Mas eu estou desesperado, agoniado, sendo tentado o tempo todo, dominado pelas minhas tentações, pelos meus vícios. Tenha uma conversa sincera, uma conversa franca com Deus, irmão. Tem burocracia não tenha medo não, é essa conversa assim, ó, que Ele quer ter. Agora você precisa ter você e Ele. Não adianta desligar aqui e viver sua vida. Então pra que você entrou? Nem entra mais, não entre mais nos devocionais. Se você entrar aqui só para entrar e escutar e depois viver sua vida. Não faz sentido, você está perdendo seu tempo. Agora, se você quiser uma mudança efetiva na sua vida, você precisa desligar esse devocional e agir diferente. E ir para o confronto. Não, é processo, Bruno, é processo. Então fique no seu processo durante 1 ano.